Bom dia, crianças! Que alegria estarmos aqui para mais uma aulinha de evangelização espírita infantil do Jardim 1, a nossa aulinha online. Que coisa boa estar com vocês! Eu sou a tia Ellen e vamos começar mais uma aulinha. Então vamos fechar os nossos olhinhos para começarmos a nossa aula com uma prece. Elevemos então os nossos pensamentos até Deus, a Jesus. Vamos sentir essa luz que vem de Deus, iluminando todo o nosso corpo, iluminando a nossa mente. Vamos agradecer por essa oportunidade de mais uma aulinha de evangelização. Pedimos, Senhor, que possamos compreender cada ensinamento. Guarde, Senhor, todas as crianças que estão nos assistindo nesse momento. Cubra cada uma com seu manto protetor. Envolva cada uma das famílias. E fique conosco hoje e sempre. E que assim seja. A nossa aula agora vai começar. Pedimos a Jesus para nos abençoar. E eu tenho certeza que Ele já está nos abençoando. Uma chuvinha de luzes aí, ó, caindo sobre cada um de vocês que estão aí nos assistindo. A nossa aulinha é uma aulinha muito especial. Muito bonitinha. Porque nós vamos falar de um amigo muito especial de Jesus. Quem será esse? Vamos pensando aí. Há muito tempo atrás, Jesus já havia participado da formação do nosso planeta Terra. E ele, o nosso querido governador, olha só, enviou aqui para a Terra alguns espíritos que reencarnaram para poder ajudar o nosso planetinha na transformação, para que ele pudesse melhorar cada vez mais. E Jesus enviou para nós, então, um espírito muito grandioso, que reencarnado aqui na Terra, teve o nome de Moisés. Moisés, ele recebeu do mundo espiritual os 10 mandamentos, amando de Jesus. Ele, então, trouxe para nós os 10 mandamentos da lei de Deus. O tempo foi passando e o próprio Jesus percebeu que era necessário que ele mesmo viesse até a terra. Então, Jesus materializou-se entre nós. Foi a segunda revelação. E Jesus disse assim: eu não vim destruir a lei. Eu vim fazer com que ela se cumprisse. E Jesus pegou aqueles 10 mandamentos e procurou resumi-los em apenas 2. Amar o Senhor vosso Deus de todo o teu coração e amar o vosso próximo como a vós mesmos. Então, Jesus, nosso querido amiguinho Jesus, ele resumiu essa lei e falou que a gente devia amar a Deus e depois amar o nosso próximo. O tempo foi passando e os apóstolos de Jesus já estavam pensando: Senhor, Senhor, o que vamos fazer quando o Senhor não estiver mais aqui entre nós, olhando nos nossos olhos, estando aqui conosco? E Jesus disse assim: não se preocupem. Eu rogarei a meu Pai que está no céu e Ele vos enviará um Consolador prometido. Quem será que é esse Consolador prometido? E Jesus, então, enviou a terceira revelação. Jesus nos deu um belo presente que eu tenho aqui. Tchan, 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 tchan! Olha que presente lindo! É um tesouro para o nosso coração. Veja só como ele está brilhante. O que será que tem aqui dentro?
Vamos descobrir qual é esse tesouro que Jesus mandou, que consolador prometido é esse. Tchan, 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 tchan. Vocês estão curiosos? Vamos ver. O consolador prometido é a doutrina espírita, que irradia intensa luz, que ilumina as nossas vidas, que esclarece e que nos consola. Então, Jesus, nosso querido amigo, já nos enviou o consolador prometido, a doutrina espírita. Mas por que será que a doutrina espírita é esse consolador prometido? Vamos descobrir? Vamos sim, eu também estou curiosa. Tchan, 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 tchan. Vamos descobrir o que mais que fala sobre essa doutrina espírita. Vamos ver. Uau, que lugar é esse? Que lugar mais bonito! Vocês já viram um local como este? Tá parecendo um escritório. De quem será esse escritório tão bonito? E me parece ser muito antigo, não é? Eu acho que ele é de muito tempo atrás. E eu sei de quem é esse escritório. É do nosso amiguinho Allan Kardec. Olha só, nosso amigo Allan Kardec. Vocês já ouviram falar sobre ele? Não? Mas vocês vão escutar agora falar sobre esse amiguinho tão querido do nosso coração e amigo de Jesus, enviado por ele mesmo aqui para nossa terra. Vamos ver o que esse Allan Kardec fez por nós? Vamos conhecer um pouquinho? Então, crianças, o Allan Kardec, ele nasceu no dia 3 de outubro, 1804, lá na cidade de Lyon, lá na França, num país bem longe do nosso. E o Allan Kardec, ele não tinha esse nome. O nome dele era um nome bem grandão e difícil de falar. Hippolyte Léon Denisard Rivail. Oh, que nome longo! Ele era um menininho muito alegre, muito feliz, muito educado e obediente. Estudioso, vocês precisavam ver. Obedecia os seus pais, cuidava das pessoas e ele tinha muita facilidade de aprender. Com 14 anos, ele já ajudava o seu próximo, as crianças ao seu redor, ele já ajudava a fazer as tarefas de casa, as lições da escola. E ele teve a oportunidade de estudar no instituto de um professor muito especial, que foi o Pestalozzi. Após longos estudos, ele foi para Paris e ele estudava muito. Ele chegou até fundar um instituto. Mas aos poucos, com o passar do tempo, o instituto foi fechado, infelizmente. Mas ele atendia pessoas, alunos que não tinham condições de pagar a escola, ele atendia na sua própria casa. Aos 28 anos, ele se casou com uma moça muito bonita e também professora, Amélie Gabrielle Boudet. Como professor, ele era muito estudioso, ele escreveu alguns livros, ele falava várias línguas e ele ensinava sobre várias disciplinas aos seus alunos. Era muito dedicado esse professor Allan Kardec, não é? E aí, com 50 anos de idade, ele ouviu falar de um fenômeno muito interessante. Era o fenômeno das mesas girantes. E muitas coisas estavam acontecendo por ali. As mesas giravam e ouvia-se batidos nas paredes. E o Allan Kardec começou a se interessar por esse assunto.
E ele percebeu que essas mesas, elas não mexiam sozinhas. Havia algo por trás delas mexendo. O que será que é, crianças? Eu acho que eu já sei. E vocês também sabem. Eram os espíritos. Espíritos desencarnados que queriam se comunicar e estavam usando objetos, mandando códigos para que pudessem ser decifrados e registrados pelo nosso amigo professor Allan Kardec. E aí, o que o Allan Kardec fez? Começou a ter uma comunicação com esses espíritos e começou a receber mensagens enviadas pelo nosso amigo Jesus. E ele começou a escrevia essas mensagens, começou a receber de várias partes do mundo mensagens enviadas pelos espíritos. E uma cartinha que chegava lá da Itália tinha a mesma mensagem do que uma cartinha chegada lá da Espanha ou de outros países. Era incrível e trazia ainda mais a verdade que os espíritos estavam querendo comunicar. Então, o nosso amigo Hipólito Léon Denisard Rivail teve um grande trabalho em reunir todas essas mensagens e ele escreveu livros maravilhosos trazendo toda a base da doutrina espírita, essa doutrina tão maravilhosa que é o Consolador prometido por Jesus. Ele reuniu essas mensagens e o primeiro livro foi lançado, o Livro dos Espíritos, que era um livro de perguntas e respostas. Ele perguntava e os espíritos respondiam, tudo dentro das leis divinas. E eu tenho aqui, alguns desses livros para poder mostrar para vocês, que também é um tesouro ao nosso coração. O primeiro livro, então, de Allan Kardec foi o Livro dos Espíritos. Ele escreveu o Evangelho segundo o Espiritismo, que nada mais é que os ensinamentos de Jesus sobre a visão da doutrina espírita, com várias explicações que os espíritos nos deram. Depois tivemos o Livro dos Médiuns, o Céu e o Inferno e a Gênese. Estes são os 5 principais livros que o Allan Kardec nos deixou. Mas tia, às vezes você fala Hipólito, às vezes você fala Allan Kardec, como assim? Isso mesmo, crianças, era a mesma pessoa. E ele começou a usar esse nome por orientação, que ele teve esse nome numa outra encarnação. E ele resolveu, então, adotar este mesmo nome nessa encarnação. Vários livros, então, crianças, foram publicados, mas haviam pessoas que eram contrárias aos ensinamentos que os espíritos haviam nos trazido. E eles até chegaram a colocar fogo em várias obras, vários exemplares que o Allan Kardec publicou. Mas não tinha problema, mesmo colocando fogo, a sementinha de amor que o Kardec veio trazer já estava espalhada por todo o mundo, que é o nosso Espiritismo, a doutrina dos Espíritos, essa doutrina de amor. E um dos livros que o Allan Kardec escreveu aqui no Evangelho traz uma mensagem muito bonita para todos nós. Vamos ver. O Allan Kardec, querida criança, é um amigo enviado por Jesus e veio nos trazer verdades que hoje nos consolam. Ele é um modelo de dedicação e obediência aos desígnios de Deus, que devemos seguir. Abra então o seu coraçãozinho, dedique-se aos estudos e deixe que a luz da doutrina espírita faça germinar em você
as sementinhas lançadas pelo Mestre Jesus. Olha que mensagem mais linda, crianças! E para encerrar essa parte, vejam só, o Allan Kardec retornou ao mundo espiritual e continua de lá trabalhando. Então, crianças, essa doutrina consoladora, ela vem nos consolar porque ela fala ao nosso coração que nós não precisamos ficar tristes, porque o próprio Jesus já nos dizia que quando nós choramos, nós seremos consolados. Quando passamos fome, noutros momentos nós seremos saciados. Que a morte não existe, somente a morte do nosso corpinho físico, mas o nosso espírito continua vivo para sempre. E isso consola o nosso coração, porque faz com que nós acreditemos que nós temos esperança que tudo ficará bem, que nós encontraremos nossos entes queridos que já desencarnaram, né? Que não precisamos temer, que o sofrimento ele não é eterno. Então, que mensagens lindas o nosso querido Allan Kardec nos deixou. E ele é o nosso amigo muito querido, enviado pelo próprio Jesus. E é amigo de Jesus e é o nosso amigo também. Nosso amigo Kardec. Há muito tempo atrás, em um país distante e frio chamado França, existia um homem muito bonzinho e inteligente. Ele era um professor que estudava sobre tudo e gostava de ensinar crianças e escrever livros. Chamava-se Hippolyte Denisard Rivail. Certo dia, ele foi convidado por um amigo a ir em um salão de festa, onde as mesas levitavam, se movimentavam e faziam barulho. Ele ficou muito admirado e curioso com tudo aquilo que viu. E chegando em casa, começou a estudar e rezou a Jesus para que tivesse entendimento de tudo aquilo que estava acontecendo. Descobriu então que as tais mesas eram os chamados espíritos, pessoas que já viveram entre os homens e que, deixando o corpo de carne, precisavam falar e comunicar-se com aqueles que amavam. Ah, que descoberta maravilhosa! Foi assim que ele e vários amigos seus deram aos barulhos uma razão e um porquê. E com estudo, dedicação e muito amor, escreveu sobre a inspiração de vários destes espíritos o Livro dos Espíritos, o Evangelho segundo o Espiritismo, a Gênese, o Céu e o Inferno e o Livro dos Médiuns. Estes livros trazem todas as explicações da nossa amada doutrina espírita. Graças a estes ensinamentos, hoje nós apresentamos a você, criança querida, o Livro dos Espíritos 1, 2, 3 e 4 e o Evangelho segundo o Espiritismo para crianças, e esta aulinha feita com muito carinho para vocês. Vamos agradecer a Jesus e ao nosso bondoso amigo Allan Kardec? Oi, crianças, tudo bem? Que aula maravilhosa de hoje, não é mesmo? Então agora é o momento da nossa quadrinha. Nossa quadrinha consta em nossa cartilha e ela é de Cassimiro Cunha. Para isso, nós vamos precisar de pura e simplesmente 2 tampinhas de garrafa descartável. Eu vou bater e vou tentar subir o som assim para fazer um barulhinho. Olha só. Mas escuta, não te esqueça. Na doce revelação que Jesus deve nascer no altar do coração. Agora eu vou falar com vocês, vou bater e vocês, crianças que estão daí do outro lado, vão repetir. Olha só.
Mais escuta, Mais escuta, não te esqueças. não te esqueças. Na doce revelação Na doce revelação que Jesus deve nascer que Jesus deve nascer no altar do coração. no altar do coração. Que lindo, muito bem. Grave, mostre para suas evangelizadoras. Um grande beijo e até o próximo sábado. Tchau!